Olá, graça e paz, meus amados irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês, que o Senhor esteja derramando das suas bênçãos, da sua misericórdia, da sua graça sobre a vida de vocês nessa manhã de domingo. Pastor Raniel, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus que nesses tempos tem sido compartilhada aqui desse modo, de forma online, através das ferramentas da internet, para que os irmãos possam então ser alimentados pela palavra de Deus que edifica, que adentra o nosso coração e traz do Senhor para nós entendimento, sabedoria para a nossa vida prática. E hoje, no domingo, dia 3 do mês de maio, já, nós estamos aqui há 2 dias de um feriado. Na última sexta-feira, que era o feriado do dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, feriado internacional, até porque o que levou a ter essa data como promulgada para o dia do trabalho foi um evento internacional, um protesto barra greve lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ainda no século XIX, quando houve um massacre, né, por parte da polícia, a repreensão aos trabalhadores que estavam buscando melhorias para si. E 3 anos depois, na França, os trabalhadores já pararam nesse mesmo dia, no dia 1º de maio, para relembrar esse massacre sofrido e também reivindicar algumas melhorias de direito. Em 1917, no Brasil, houve então a adesão a este dia, mas a oficialização apenas em 1924, e talvez o 1º de maio mais marcante da nossa nação aqui seja o 1º de maio de 1943, quando Getúlio Vargas então institui a chamada CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, reconhecendo inúmeros direitos e benefícios para o trabalhador brasileiro, lei vigente até o dia de hoje, como os irmãos bem sabem. E nós queremos falar não sobre a história em si do dia de 1º de maio, do dia do trabalho, apenas como introdução, mas sobre as perspectivas bíblicas em relação ao trabalho. Tenho aqui uma nota e nessa nota eu quero compartilhar com os irmãos aqui 3 perspectivas sobre o trabalho, até para que o Senhor, através da sua palavra, nos esclareça a nossa relação como cristão com o nosso próprio trabalho. A primeira delas, o primeiro ponto de destaque aqui, antes de propriamente começarmos, é dizer que o trabalho não é uma punição divina, tá? Então, o trabalho não é fruto ou resultado, melhor dizendo, do pecado, da queda. Talvez a primeira referência que a maioria de nós tenhamos em relação ao trabalho seja o texto de Gênesis 3, quando o Senhor promulga para Adão, dentre as muitas coisas que lhe sucederiam depois do pecado, que ele então comeria do pão, que ele se alimentaria, que ele sobreviveria a partir do trabalho, do suor do seu rosto, ali arando a própria terra, lavrando a própria terra. E aí é ligado diretamente o trabalho como uma consequência da queda. Só que há pelo menos 3 pontos bíblicos em relação ao trabalho que antecedem a queda. Então o trabalho não é uma consequência do pecado, o trabalho não é uma consequência da desobediência, o trabalho não é uma consequência daquilo que o Senhor trouxe sobre a vida humana em decorrência do pecado. O primeiro ponto que prova isso é, primeiro, que o nosso Deus é um Deus de trabalho. O nosso Deus é um Deus que é apresentado na Bíblia inicialmente trabalhando. E o trabalho de Deus diz muito a respeito acerca de quem Deus é e do que o trabalho significa para nós, ou deve significar para nós. Porque o trabalho de Deus é ordenar o caos, né? O trabalho de Deus é trazer ordem ao caos, trazer ordem ao inexistente, e promulgar assim da boa ordem, da boa organização, aquilo que nem sequer via a existir. Então, de certa forma, trabalhar é isso. Trabalhar é ordenar o caos da nossa vida, é ordenar o caos de qualquer área que seja que se atue, é trazer ordem, trazer organização, promulgar algo de bom, aquilo que não está sendo ainda agradável. Então, nosso próprio Deus trabalhou, e sabemos que o nosso Deus é perfeito, santo e não tem pecado algum, portanto, ele não haveria de colocar o trabalho como sendo algo para apenas pecadores ou uma condenação. O segundo é que nós vemos logo em Gênesis 1, 28, 27, 25, 26, 27 e 28, mas mais precisamente repetido no versículo 28, Gênesis 1, 28,
que o Senhor, quando cria o homem e a mulher, ou seja, quando traz o homem, a humanidade à existência, ele disse para eles o seguinte: e Deus então os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E aqui há dois verbos interessantes: sujeição, ou a ordem, né, para sujeitar, e para dominar, verbo de dominação, obviamente trazendo aqui a expressão verbal, a ação em si do homem. Então o homem deveria desenvolver essas atividades, ou seja, esse seria parte do trabalho do ser humano: sujeitar, dominar, estar organizando, estar trazendo ordem em meio à criação de Deus, representando o próprio Deus para a sua criação. Mas ainda no capítulo seguinte, capítulo 2, versículo de número 15, de forma mais específica, agora em um lugar, ou seja, em um ambiente específico de trabalho, o Senhor diz ao homem: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, duas razões bem claras aqui que comprovam que o trabalho precede a questão do próprio pecado em si. Então o trabalho não é a consequência da queda, do pecado, ou de um castigo que o Senhor mandou sobre nós. Não, o Senhor já ordenou, pré-ordenou, já trouxe o trabalho como antecedente ao pecado. Então o trabalho não é um fruto pesado, pecaminoso, nem algo que o Senhor trouxe sobre nós. Pelo contrário, o trabalho produz e deve produzir honra e glória ao nosso próprio Deus. Ou seja, devemos produzir honra e glória ao próprio Deus, porque Deus nos criou para o trabalho, para trabalharmos, para, em meio a esse trabalho também, glorificarmos a sua própria vida. E isso nos leva imediatamente ao segundo ponto, porque é algo que da idade antiga para a idade moderna se criou uma distinção que até hoje inconscientemente acaba abalando a nossa vida como cristão em si, que foi justamente a separação entre trabalho sagrado e trabalho secular, como se a Bíblia tratasse disso de forma separada, como duas áreas distintas, como duas áreas verdadeiras. Um exemplo que eu posso dar bem claro disso e bem direto disso é o seguinte: um irmão que é professor e um irmão, por exemplo, que é seminarista, que é pastor ou que é músico da igreja. Talvez esse irmão que seja professor, ele não tenha aplicado um sentido de devoção, de glorificação da pessoa de Deus no seu trabalho, porque ele julga que o seu trabalho é menos espiritual do que o trabalho do músico, do pastor, do obreiro, do seminarista. E isso inexiste, irmãos. Trabalho é trabalho, e trabalho precisa ser feito para a glória de Deus, independentemente do que se faça, independentemente da área, independentemente do departamento, independentemente se é na igreja, se não é na igreja. Isso é tão real assim no nosso ambiente que a gente faz separação. Por exemplo, muita gente chama o culto de trabalho. Eu vou para o trabalho da igreja, né? Ou eu tenho agora um trabalho na igreja porque eu estou à frente de um departamento. E aí faz distinção entre esse seu trabalho na igreja, o dom, a área que ele está servindo na igreja, e o seu outro trabalho secular. Quando na verdade o cristão precisa estar nessas duas áreas envolvidos diretamente, mas sabendo que em ambas, ele é chamado para glorificar a Deus, para trabalhar para a glória de Deus, para promover o reino de Deus no ambiente de trabalho, quer seja dentro da igreja, quer seja fora da igreja. Quando eu digo igreja, em relação à instituição, o templo propriamente ali instituído. E pastor, onde é que você pode mostrar nos textos que falam isso? Vamos para o primeiro, lá 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. A palavra diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o texto é bem claro quando ele diz que qualquer coisa que a gente é chamado e dado por Deus a oportunidade, a capacidade para fazer, devemos fazer para a glória de Deus. É óbvio que aqui o contexto, né, ou seja, imediato desse texto, Paulo está falando sobre os limites da liberdade cristã, sobre o comer, o não comer, o beber, o não beber em determinados alimentos, mas isso também é uma verdade que se aplica a esse assunto que estamos tratando, que é o assunto do trabalho. Mas ainda de forma mais específica, agora justamente no contexto de trabalho,
quando ele fala aos Colossenses, no capítulo de número 3, ele diz o seguinte, Colossenses 3, versículo 22 ao 24, ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Pois tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estás servindo. Então veja só, ele está falando para a família, está falando para os pais, está falando para os filhos, para as mães, e agora ele vai falar das relações trabalhistas, e ele fala primeiro para os servos, está dizendo, vocês que são trabalhadores, vocês que são funcionários, vocês que são colaboradores de uma empresa, vocês devem trabalhar servindo o chefe de vocês, o diretor de vocês, o patrão de vocês, como se estivessem servindo a Deus, porque de fato é a eles que vocês estão, é a Ele, Deus, que vocês estão servindo no trabalho de vocês, sabendo que é do Senhor que vem a recompensa para vocês. Então, no nosso trabalho nós devemos glorificar a Deus, adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus. E isso é o que, pastor? É ficar pregando o dia inteiro no meu trabalho? Não, mas é fazer o seu trabalho de forma excelente, buscar a excelência por meio da sua profissão. Ser um professor, ser um médico, ser um vendedor, ser alguém que através do seu trabalho glorifica o nome de Deus e que as pessoas não tenham do que dizer acerca da sua ação trabalhista, acerca dos seus afazeres ali no trabalho. Responsável, cumpridor de horário, não ser negligente, alguém que literalmente está ali envolvido com todas as áreas e necessidades da empresa e assim por diante, testemunhando de que você é um servo de Deus e que as pessoas não terão do que falar em relação à sua atividade de trabalho. Tá? Um outro ponto fundamental e até um pouco confuso, porque o mundo tem pregado algo diferente, é que o trabalho não dignifica o homem. Tá? Essa é uma frase muito difundida e eu não quero aqui, como é que eu posso dizer, negar a eficácia dela no que diz respeito à motivação para trabalhar. Não, ela tem essa eficácia, ela tem esse poder persuasivo no que diz respeito a motivar a pessoa a trabalhar. Tá? Mas o trabalho não dignifica o homem, tá? Porque a dignidade do homem vem do valor que Deus dá para este homem e não do valor que o trabalho promove para este homem. Então o primeiro ponto aqui é simples, é que o homem ele em si mesmo não possui a dignidade suficiente da sua própria vida. Tá? Então essa dignidade ela vem e é adquirida a partir de Deus lá na criação. Gênesis 1, 27. Façamos pois o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o seu valor, a sua dignidade é adquirida a partir de quem você é. Ou seja, a partir da forma como Deus te criou. Distinto em relação a todas as criaturas. Diferente em relação a todas as outras partes da criação. Então o seu valor vem daí. É Deus quem te atribui esse valor. É Deus quem traz dignidade à minha, à sua vida, à nossa vida como um todo. Então não é passível biblicamente de atrelarmos a dignidade que Deus nos dá para a dignidade que o trabalho nos dá. Não é o trabalho que dignifica o homem, mas é Deus que dignifica o homem a partir da própria criação. Nós sabemos que esse homem cai, sabemos que esse homem peca, sabemos que esse homem, enfim, não glorifica a Deus como deveria, ou não faz jus a essa imagem e semelhança pela qual ele fora criado. Mas mesmo assim, o amor de Deus continua sendo derramado sobre a vida deste homem, para que este homem volte para os caminhos do Senhor e viva para a glória de Deus. É interessante quando o salmista reflete sobre isso, e ele reflete sobre a glória de Deus e a nossa insignificância, e ele diz o seguinte, lá no Salmo de número 8, que é um salmo messiânico, que justamente aponta para isso que eu falava anteriormente, o amor de Deus demonstrado e derramado por nós na pessoa de Jesus Cristo. Salmo de número 8. Diz assim:
Ó Senhor, Senhor nosso, o quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, então me pergunto, quem é o homem para que dele te lembre, e o filho do homem para que ele visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Então, aqui nós temos a pergunta do salmista diante da contemplação da glória de Deus, de todas as coisas que Deus é capaz de fazer. Deus levanta força a partir da boca dos pequeninos, ou seja, da boca dos indefesos, das crianças incapazes. Deus é capaz de suscitar tal força que nenhum homem pode desbaratar, que nenhum homem pode vencer, que nenhum exército pode ser contrário a ela. Um Deus que criou tudo que existe, as estrelas, o céu, o firmamento, e que até hoje o homem não consegue explicar completamente como essas coisas funcionam. Esse Deus que é grandioso, que é maravilhoso, quem somos nós diante dele? Essa pergunta do salmista: quem é o homem? Quem é o filho do homem? No entanto, fizeste de forma grande, menor do que Deus, menor do que os anjos, e de glória, honra o coroaste. É claro que aqui é uma citação clara e objetiva à pessoa de Jesus Cristo, porque ele vai falar dos domínios que ele então recebe, de tudo mais. Mas é este mesmo Jesus que encarnou e viveu humanamente como nós, é o Filho de Deus perfeito, e foi entregue a nós para a nossa salvação, para que então pudesse identificar-se com a nossa humanidade. É a Ele que nós devemos a nossa dignidade, o nosso valor, a atribuição e aquisição de valor que não temos em nós mesmos, mas que temos única e exclusivamente a partir da perspectiva de Deus. Então não é o trabalho, não é o dinheiro, não é qualquer outra coisa que você queira imaginar, pensar ou adquirir que possa suscitar para você dignidade. Não, a sua dignidade verdadeira vem de ser o alvo do amor de Deus, da graça e da misericórdia de Deus. É eles quem te dignificam, é eles quem te conferem valor, é eles quem devem trazer ao seu pensamento, ao mesmo tempo, a humildade de saber que você é pequeno diante desse Deus, mas ao mesmo tempo a segurança de saber que, sendo pequeno, você é amado, amado de uma maneira especial, de uma maneira grandiosa por Deus. Então são esses 3 pontos em relação ao trabalho que nós gostaríamos de deixar claro. O trabalho não é punição pelo pecado, antes é bênção. Por isso devemos trabalhar. E o trabalho não é algo que se deva separar entre sagrado e secular, não. Todo trabalho precisa ser feito para a glória de Deus. E segundo, a nossa dignidade não... Terceiro, perdão. A nossa dignidade não vem do trabalho, mas vem de Deus, do nosso Deus que nos criou e que derrama sobre nós da sua graça, da sua infinita misericórdia e também do valor que nos confere de dignidade através do próprio amor. Então que possamos ser abençoados com essa palavra nessa manhã. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós estamos tratando de um tema, Deus, que é extremamente relevante para a nossa vida e para os nossos dias, especialmente, ó Deus. Nós sabemos que nesse 1º de maio muitos estão temerosos com relação ao seu trabalho. Muitos, ó Deus, até mesmo já foram, quem sabe, dispensados. Muitos, ó Deus, estão sem ter como exercer a sua atividade, o seu trabalho, ó Deus, pois estão inseguros, estão, ó Deus, incertos acerca daquilo, ó Deus, que viverão da forma como o Senhor trará ou promoverá, ó Deus, na nossa vida, nos nossos dias, na nossa economia, o resolver de todas essas questões. Por isso, Pai, nós recorremos a Ti, pedimos do Senhor provisão, pedimos do Senhor discernimento, pedimos do Senhor edificação, pedimos do Senhor, ó Deus, ajuda e auxílio, ó Deus, nesse instante, para que, ó Deus, então possamos, ó Deus, confiar no Senhor, para que possamos esperar no Senhor e não sermos confundidos, e não sermos, ó Deus, pessoas que estão aí sofrendo sem esperança. Pelo contrário,
termos a segurança de que mais importante que o trabalho é o Deus que nos dá o trabalho. Mais importante do que os valores com ele adquirido é o Deus que provê todas as coisas, ó Deus, o Deus que é dono de tudo e que tem, ó Deus, as condições necessárias para estabelecer a tua vontade, o teu reino sobre as nossas vidas. Pai, nos abençoe no nome de Jesus, a confiar no Senhor, a esperar do Senhor e a ter, ó Deus, o nosso valor medido pelo valor que o Senhor nos dá. Não pelo valor da economia, não pelo valor do governo, não pelo valor do nosso patrão ou do trabalho que temos, mas pelo grande amor com o qual o Senhor nos olha, nos ama e derrama sobre nós. Pai, traz cura, ó Deus, sobre essa nação, sobre todo o mundo, pois nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor haja em favor, em prol de todos aqueles que em Ti esperam, que em Ti confiam e que têm se derramado diariamente na Tua presença, pedindo para que o Senhor haja e remova, ó Deus, da face da terra esta pandemia. Confiamos em Ti, oramos aguardando do Senhor a resposta no Teu tempo, que é perfeito. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor continue a cuidar de nós. No nome de Jesus. Amém.